Boa noite. Vamos entrando, meu povo, desculpa o atraso. Olha lá você, amor, olha. Luiz Gustavo, que alegria você conosco. Seja bem-vindo. Muito bom você estar aqui. Dá um ei para Luiz Gustavo. Dá, meu amor. Fala assim, ei. Olha, Danúbia. Que bom, Danúbia. Vamos mandando aviãozinho para todo mundo. Informando que a live iniciou, tá? Nós estamos com um atraso. Seja bem-vindo, Diego. Aí, que alegria você aqui. Fala, ei, titio Didi. Seja bem-vindo, Laís. Seja bem-vinda, Adriana. Que bom vocês aqui conosco. Ela quer um beijo também, tio Diego quer um beijo. Manda beijo pra tio Diego, assim, ó. Aí, isso. Seja bem-vinda, Fernanda, Felipe, a Paula. Boa noite, Ana. Nós vamos entrando. Gostaria que vocês fossem enviando. Seja bem-vinda, Elaine, para todas as pessoas, convidando. Nós estamos iniciando com atraso esta live. Tia Laís também quer um beijo lá em Paripiranga. Manda beijo para todo mundo. Seja bem-vinda, Esther, Cláudio. Seja bem-vinda, Elaine, que alegria. Você aqui. Ela também quer beijo? Tia Elaine também quer beijo. Vamos mandar beijo pra tia Binha e Vavá e Sossô. Mandar um beijo pra todo mundo que está aqui nesta live. Olha, o Marcelo Andrade está entrando. Que alegria estar aqui com vocês. Tia Grazi entrou também. Manda um beijo pra ela, manda. Fala, beijo pra João Paulo. Beijo, tia Paulo. Pra João Paulo. Eu tava pegando vocês. Agora eu vi pessoas não jogando tibibol, botando. Aí, boa noite. Titina e Sossô também entraram, meu amor. Manda beijo pra Vavá e Sossô. Suas melhores amigas entraram. Um beijo pro tio Guilherme, pai de Geraldo, de Tonton. Manda beijo. Isso pra todo mundo. Pra tia Milena. Pra discípula consagrada. Gustavo. Seja bem-vinda, Neide. Que alegria todos vocês aqui conosco. Nesta live. Hoje nós estamos já iniciando a live com Maria Tereza. O Diego entrou, o nosso convidado de hoje, que vai falar e que vai partilhar conosco essa experiência. Seja bem-vinda, Ana Flávia. Que isso, mãe? O Paro entrou. Que isso, mãe? Padre Marcelo, pede sua bênção, pede bênção pro Padre Marcelo. Fala bênção. Beijo. A amiga da Ágata. A Ágata tá mandando um beijo. A Ágata tá mandando um beijo pra você. Manda um beijo pra Ágata também. Isso. Pra Jess. Anne também entrou. Olha, entrou a Ágata. Todo mundo mandando um grande abraço pra você. E olha quem entrou aqui, amor! Tio Di! Oi. Manda beijo pra Tio Di. Aí, o papai do João Paulo! Que alegria nós estarmos aqui hoje com o Tio Di. Onde tá a Tia Gra? Tá ali atrás das câmeras. Tia Gra
de João Paulo agora, tá? Boa noite. Boa Estão me noite, ouvindo bem? que bom que nós podemos estar aqui hoje, reunidos juntos, uma live muito esperada, desde abril já estava agendada, e que bom que está acontecendo, né? Que nós estamos aqui reunidos para Sim. falar de um momento, de uma realidade tão importante que é o morrer bem, né? Às vezes a gente fica preocupado não só com viver bem, e nesse tempo de pandemia a gente tem tido muito a experiência do luto e como que se deve viver bem, mas também deve se saber morrer bem. Uma vida bem vivida merece uma morte bem vivida. E a gente gostaria de conversar sobre isso. Eu gostaria de começar já explicando que essa live faz parte de uma série de lives onde a gente trabalha a arte e a saúde mental como prevenção e terapia, como caminho de terapia. E nós temos aqui hoje um médico, mas que antes de médico é um músico, ministro de música, que já ministra há muitos anos e que vai trabalhar para nós essa experiência de sentido da terapia através da música. E falar um pouco como que é que a gente pode viver esse caminho de ressignificação da morte. Ressignificação na nossa vida, na vida daqueles que estão próximos a nós e que estão vivendo esse processo. Como é que nós podemos ajudar a viver isso de uma forma tanto preventiva como terapêutica? Uma das músicas que Diego nos enviou, né, fala justamente isso, que o amor dá sentido, significado. Então, nós vamos começar assim, Diego, e eu gostaria que você falasse um pouco do que é essa música, da sua experiência, porque geralmente a gente trabalha a experiência do músico, a sua experiência, o que ela te falou para que você pensasse nela hoje, para esta live. É uma grande alegria, viu, estar aqui, podendo falar um pouquinho e conversando um pouquinho sobre esses temas, né, que aí engloba para mim uma quantidade de temas que eu sou bem assim, apaixonado mesmo, que inclui desde essa atitude de morrer bem, né, da morte, do processo de morte, e do sentido, né, que nós trabalhamos aí junto, e conseguir trazer o transcendente para isso, né, porque o próprio sentido ele fala do transcendente. E foi muito interessante sua fala, né, Érica, quando você colocou a questão de morrer bem, porque até o fato, quando nós estamos diante da morte, até os padres do deserto, outros autores falavam isso, quando nós pensamos na nossa morte, ela diretamente nos liga à nossa vida, né, à nossa vivência, à nossa experiência, e como foi essa vivência e essa experiência. E ela faz parte, ela é mais uma etapa da nossa vida, né, da nossa vivência. E essa música, se não me engano, que você está falando é A Fase do Meu Nada Amor, né? Sim. Imagino que seja essa. Ah, sim, pelos seus comentários, que eu quis saber se eu estava falando dessa ou era de outra. Essa música, ela é uma música muito, muito especial, né? Na minha história, na minha vida, como você falou, eu sou ministro de música, eu considero que há uns 30 anos, né? Porque eu comecei no coralzinho da igreja, bem pequenininho, cantando. Aí cada instrumento que eu ia aprendendo, né? Tocando flauta, depois tocando violão. E aos poucos eu fui montando bandinhas, né? As bandinhas que tinham na época na igreja. E então eu fui introduzindo tudo que eu aprendia, porque eu não considero nem que eu tenho um dom nato, assim, né? Eu tive que aprender, me esforçar para estudar mesmo a música. E aí eu fui colocando a serviço, né? Sempre colocando a serviço. E como a música, né, de maneira geral, ela nos proporciona isso, né? Esse ambiente para a ação de muitas curas, para a ação de muitos
de muitas resoluções na vida, reconciliações e muitas transformações. E essa música, né, ela que fala, faz do meu nada amor, para mim ela é muito interessante porque a gente falando de morte, né, a gente falando de ser humano diante da morte, dentro da sua morte, como é uma coisa complexa, né? E eu gosto um pouco de algumas coisas complexas, né, de trocar nessas coisas e perceber assim que o ser humano, dentro do ser humano existe um mundo, né, um universo que cabe ao mesmo tempo estar triste, estar alegre, ao mesmo tempo estar feliz, ao mesmo tempo não se sentir feliz, ao mesmo tempo se sentir realizado, ao mesmo tempo não se sentir realizado. E cada vez que a pessoa se aproxima até mais da morte, isso vai, às vezes vai ficando mais forte, né? Mais, no cuidado paliativo a gente usa um termo de movimento pendular. Ele vai, se sente esperançoso, volta, se sente desesperançoso. Ele vai, se sente consentido e tranquilo. Ele volta, se sente angustiado. E como é bom, assim, a música vai colocar, né, toda essa realidade humana. E em mim eu já experimentei demais disso, né, de perceber esse joio e trigo, né, dentro do meu coração, dentro da minha vida, convivendo, essa treva e essa luz, essa alegria, essa dor, convivendo juntos. E como é importante quando nós percebemos a presença do transcendente, né, nesse momento. E para mim o transcendente é Cristo, né? É Cristo, é Deus, é a experiência com o divino. Esse é o transcendente que eu faço essa experiência. E como é bom quando esse transcendente vem e faz dessa sensação de impotência, de nada, faz de toda essa sensação, essa experiência, ou essa verdade também de nós, né, em tantos momentos, faz disso amor, faz isso missão, faz isso um sacrifício que gera frutos, faz isso um sacrifício que dá sentido a outras vidas, ou que dá sentido à nossa vida. Então essa música, ela para mim, ela relata muito isso, sabe? Pegando o violão aqui, para poder aproveitar, e coloca muito essa questão de a experiência humana, com toda a sua complexidade, e que vai estar sempre envolvida, e de maneira mais especial ainda na hora da morte, como ela é abraçada e consolada pela presença do transcendente, pela presença de Cristo, pela presença de Deus. E esse Deus que vem no nosso interior e encontra, né, essa mistura aí, talvez não tão limitada, e faz dela amor, faz dela potência, e faz dela humana, né, de verdade. Então eu vou cantar aqui e depois você também vai comentar, né? Eu queria só te dizer que me fizesse entender o que é a vida, que alegria e dor andam juntas em mim, mas o que conta é o amor. Vem, toma posse de mim, vence minha impotência, o meu nada, Senhor. Ah, tudo quero te dar, mesmo o que não tenho, mesmo o que não sou, pois o que conta é o amor. Amor, faz do meu nada amor, só amor. Amor, faz do meu nada amor. Sei que viver é amar, que amar é sofrer, que amar é se dar. Ah, tão pequeno eu sou, como então desejar só viver de amor? Mas tudo podes em mim, o seu único olhar, tudo em mim mudará. E não sendo mais do que sou, sendo todo amor, viverei para sempre ao teu lado, Senhor. Sendo todo amor, faz do meu nada amor, só amor. Amor, faz
faz do meu nada amor, só amor. Então, eu vou começar a segunda parte, a primeira, quando fala sei que viver é amar. E que amar é sofrer. Então, uma das dificuldades e desafios que a gente percebe de quando tem o processo da morte ou o processo do adoecimento, porque a morte muitas vezes não é só o morrer fisicamente, é a experiência do fracasso, da perda, tudo isso traz um certo luto para a vida. Agora, nesse tempo de pandemia, tantas pessoas que perdem o emprego ou que não conseguem realizar seus projetos, fazem de certa forma uma experiência de morte. E quando você canta aqui, viver é amar e viver é sofrer. Essa talvez seja a maior luta que nós temos, a luta contra o sofrimento. E o convite, né, que você com um logo vivente faz para aqueles que você cuida e também para nós, inclusive ao cantar essa música, é saber que viver também é sofrer. É fazer parte, o sofrimento faz parte da experiência de quem está vivo. Mas você escolhe a atitude de como viver esse sofrimento. Viver esse sofrimento no amor e como eu posso morrer bem, morrer no amor, morrer amando e sendo amado. A experiência de ser amado, de ser acolhido, de ser cuidado, tudo isso eu posso viver. E é uma atitude diante da vida que nós temos e que podemos prosseguir pelo dom da liberdade. O que você cantou quando disse assim, sei que viver é amar, que amar é sofrer e que amar é se dar. Sofrimento e doação. É interessante, a gente muitas vezes não reflete tanto quanto que é importante na saúde mental dar-se. Porque a tendência de quem está sofrendo é fechar-se. Mas aquele que se doa, e aí nós sabemos, seja se doando a alguém, seja se doando a uma causa, aquele que se doa, começa então um caminho de prevenção. Quando ele se abandona, se entrega, é um caminho de prevenção de saúde mental. E aqueles que têm os parentes, pessoas, pais, irmãos que estão acamados, que estão nesse momento no hospital, podem também fazer essa experiência de abraçar esse sofrimento com uma doação e com amor. É verdade que nós não compreendemos, aí eu entro dentro do início da música, quando a gente fala que eu não entendo que alegria e dor andam juntas em mim. Porque dentro da vida e do processo do viver, a gente vai fazer as duas experiências. Mas o que realmente conta é o amor. E quanto sentido, né? Quando você falou assim, para mim, o transcender é Cristo. O transcender é Deus. E se faz, e é interessante quando você diz isso, porque a definição bíblica de Deus é que Ele é amor. Só amor. Então, quando essa experiência de amar se torna tão viva e eu encontro em mim a aceitação de deixar o outro partir, você como médico paliativista sabe que um dos grandes desafios é deixar o outro partir. Assim como aquele que está de partida, também deixar aqueles que ele ama partir. Entender que sua história irá prosseguir, prosseguindo neles, e para nós que cremos numa realidade de fé, prosseguir numa vida que não termina.
no amanhecer, num dia que não se acaba. É interessante a gente entender isso e vivenciar essa expressão, porque a pessoa que está experimentando muitas vezes tem uma dor muito grande. Eu estou morrendo. O que fiz? Como é que eu vivi minha vida? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os outros? Então, o que eu gostaria de ter feito e eu não fiz? Há muitos processos, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu queria ter vivido isso, eu não vivi, eu não vou viver. Eu queria ter me casado, não me casei, eu queria ter coisas que teria experimentado. Uma grande dificuldade, quando, igual você comentou, e eu concordo muito, né, dessa questão de o quanto se dá, sair de si, ele é terapêutico, preventivo, né? E o paciente em cuidado paliativo, né, que é aquele paciente, aquelas pessoas em profundo sofrimento por uma doença avançada, ou até no fim da vida já, né? Ele tem muita coisa, ele tem muito sofrimento envolvido, né? Muito sofrimento físico, psicológico, social. E o paliativista, né, para quem não sabe um pouco, a gente tem a intenção de meio que proteger essa pessoa no sentido de aliviar todo esse sofrimento, em todos esses âmbitos, né? Físico, psicológico, social. Mas é impressionante como quando a gente toca no sofrimento que nós chamamos de existencial, o sofrimento espiritual, que toca justamente nessa circunstância de se olhar para a sua vida e talvez ter dificuldade de reconhecer o sentido que ela teve, o significado que ela teve, ou o significado que ela ainda pode ter, né, nesses últimos tempos. Quando a pessoa consegue entrar nesse mistério e ela descobre o que ela fez e o que ela pode ainda fazer nesse tempo que ainda resta, parece que assim a capa ela ganha um brilho totalmente diferente, essa proteção ela ganha um brilho totalmente diferente. Porque aí a pessoa pode vir qualquer sofrimento físico, psicológico ou até social, que ela entende que há um valor maior que está dentro dela. E uma coisa que é muito sofrido, assim, os pacientes, as pessoas, né, que estão nessa condição, às vezes o que elas precisam é de alguém que os ajude a olhar para isso. Né, a olhar para isso, olhar para a sua vida, para a sua história. Porque o sentido, ele está ali. Ele já aconteceu, você vivenciou. Claro que tem coisas positivas, coisas negativas, mas aquilo ali, aquele sentido, tudo aquilo ali é a vida da pessoa, aquilo ali tem um valor inigualável. E o valor do que vai acontecer ainda existe também. Então, às vezes, só o fato de nós tentarmos trazer a pessoa para esse olhar de que olha para além do concreto, né, do que a gente está vendo, olhar para esse além, aí nós conseguimos ajudá-la muito, a aliviar muitos sofrimentos mesmo. E lembrar que essa história se prossegue também naqueles que o conheceram, amaram, nos filhos, nos irmãos. É uma história que continua, não é que tem um ponto final. Às vezes a pessoa experimenta como se estivesse se encerrando ali. Não, e a vida prossegue. E a outra coisa é que as pessoas que estão acolhendo, né, os filhos, os parentes, que também já começam a viver esse sofrimento, que nós só imaginamos, né? Que só quem experimenta mesmo de perdas tão intensas ou lentas pode dizer assim como que é como muda você saber que tem um sentido, um significado esta vida e que você também fez parte desse significado, desse sentido, a partir do momento que você amou e foi amado. A maior experiência, eu acho que é a maior realização humana, né? E a identidade do ser humano está talvez definida aqui, né? Eu sou amado e eu fui amada.
Sim. essa consciência de que a experiência do amor. Sabe, em muitos pacientes, aí no meu caso, que trabalho com pacientes que tendem a falar assim, mas eu nunca fui amado. E eu nunca amei. Né? Não tem saída para mim, porque eu nunca fui amada, eu nunca fiz nada. A minha vida não tem sentido. E então, nessa hora, eu digo, o que dizer para esses pacientes que vão chegar para você morrendo, né? Nós tivemos um momento de tentativa de autoextermínio muito grande agora, com a pandemia. Para esse paciente que foi parar no CTI porque tentou com a sua própria vida e ainda não encontra sentido, ainda não encontra valor, ainda não percebe o significado, não consegue se perceber amado, não consegue perceber que pode amar, que pode fazer. O que a gente pode fazer? O que dizer a essa pessoa? Eu acho que primeiro, assim, antes de dizer, é você chegar próximo dessa pessoa com uma disposição de cuidar dela. Porque se ela não sentir que você quer cuidar dela, eu acho que dificilmente ela vai até se abrir a você, a entender o que você está falando, ou querer compreender ou acolher. Então depende muito da forma como nós chegamos perto dela. Ela tem que sentir que eu quero cuidar dela. E depois que eu consigo fazer isso, ou isso também vai ser uma experiência com o tempo, né? De conseguir fazer com que ela perceba que eu quero cuidar dela e cuidar de tudo, né? No meu caso, eu posso oferecer o cuidar de tudo, né? Na minha circunstância, no caso de um paciente. Oferecer esse cuidado, oferecer que eu quero cuidar dela. E, além disso, o movimento é de ajudá-la a ela encontrar na própria vida, o que ela experimentou, o que ela vivenciou, ajudá-la a encontrar o sentido das coisas. Não tem como eu virar e falar, não, o sentido da sua vida é a sua vida. Para mim isso vale. O sentido da sua vida é a sua família. O sentido da sua vida é o seu trabalho. Eu posso falar, o sentido da sua vida é Cristo. Eu posso falar isso com ela. Porque é uma verdade para mim. Mas eu preciso que ela descubra. Por isso é que eu preciso de ter disposição de cuidar dela para ajudá-la a descobrir isso. E uma das formas de cuidado muito importante que a gente pode oferecer é ouvir, não é? É a escuta. Sim. Escutar a partir dela. Sim. E talvez seja o que é mais desafiador para todos nós, é que cada pessoa vive uma experiência, vive um sentido diferente, vive aquela mesma experiência de uma forma diferente, uma história, uma cultura, um costume, e ouvir a partir dela já é uma primeira forma de cuidado, acredito. Acredito, sim. Outra coisa que é importante é saber que as pessoas são diferentes. Isso não quer dizer que são certas ou erradas. Porque no mundo que nós estamos hoje, há muita polarização, há muito certo e errado. E de repente você percebeu que essa pessoa ela é única, a sua história é única. Não será a mesma resposta para cada um. É diferente com a medicação. O medicamento, eu sei o que eu vou esperar. E mesmo o medicamento, eu dependo da genética do paciente, se é uma genética favorável. Hoje a gente tem muito a farmacogenética na psiquiatria para poder ver o que é um mundo, né, de uma sopa de substâncias, né? Sim, porque esse paciente responde a esse medicamento, esse outro paciente não. Mas existe ainda a essência daquele paciente. Aquele espírito que não adoece, que não é tocado, porque é a essência dele. E para isso a gente precisa de amar, de vivenciar o amor.
Mas a outra música que nós vamos refletir, eu achei muito interessante, foi um desafio para mim, porque eu não tinha muito conhecimento da música, Vixe. e para fazer uma análise de uma música que eu não conhecia era mais complicado, então eu peço perdão se eu não lembrar muito da letra. Mas primeiro o título da música é Epitáfio, então eu já achei interessante você nos deixaram uma música com um título já tão significativo, que é o que, que eu quero dizer com a minha morte e com a minha vida, porque é com os dois juntos. Na verdade, não é. Sim, E a letra da música vai jogar com isso, de o que vivi, o que não vivi, o que fiz, o que não fiz o tempo todo. Eu deveria ter amado mais, eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito menos, trabalhado menos. Então, você pode se identificar em muitos momentos naquela música. E esse convite à transcendência, quando você coloca assim, o acaso vai. Essa parte foi difícil demais para mim, eu confesso. O acaso ela vai. dá muitas interpretações, né? Eu até procurei o que que eles queriam dizer com muita coisa, só que eu não achei, não. O acaso vai me proteger? Aí eu falei, só acaso existe. Como é que é? Cortou. O que que você falou? Como é que é? É porque para nós que temos fé não existe acaso, existe Sim, cuidado de Deus a todo momento. sim, E aí eu fiquei pensando, né? Mas será que esse acaso não seria justamente a oportunidade de transcender aquele momento inesperado que nos pega de surpresa, que nos surpreende, que nos faz ir além, além daquele momento que vivemos, do momento presente, né? Quando fala assim, o acaso vai nos proteger. Como é que ela continua? enquanto eu andar distraído. Enquanto eu andar distraído. E é interessante isso, porque a gente pensa que a gente não anda distraído, mas na maior parte do momento, na parte da vida, a gente está andando distraído. Sim. Esse refrão, Érica, assim, eu já dei as discussões até com Graziella aqui, né? Quem não sabe, Graziella é minha esposa, né? Acho que a maioria do povo aí sabe, sobre o que que seria esse refrão, né? Linda. O que seria esse refrão, né? E para mim fala muito assim, o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. É como se fosse assim, né? Na minha percepção. O acaso é meio que o inesperado, né? Igual você comentou, aquele que vem e nos pode vir a qualquer momento, tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Como eu não sei o que virá, e a morte é assim, né? A morte, ela é assim. A gente não sabe quando vai vir, como vai vir, a gente não sabe. É o inesperado. Enquanto existe o inesperado, que é esse mistério diante disso, nada mais correto do que eu estar sempre vigilante. Então, se eu ando distraído, o que me protege, me traz para a vigilância é justamente existir o acaso. É justamente existir essa dúvida de quando isso vai acontecer. Foi a minha maneira de interpretar, né? Foi a minha maneira de interpretar. De que esse mistério de quando as coisas podem acontecer não me deixam ficar só na minha distração. Me puxa, me protege para fazer boas escolhas. A morte, ela faz isso com a gente, né? A nossa morte e a morte de quem está do nosso lado. Não tem como você estar diante de uma pessoa que está perto de morrer, ou sabe sobre a sua morte, ou reflete sobre isso, e não pensar nas escolhas que estão sendo feitas, né? Que está vivendo, que estão sendo feitas, e falar, olha, eu estou me distraindo demais do que é essencial. A música no final ela é interessante porque ela fala, gostei da parte que ela fala assim, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Achei isso lindo, assim. Eu não lembrava direitinho da letra, mas eu achei isso muito bonito, porque é como se fosse assim, é o essencial. Se ele pensasse um pouquinho e evitasse se distrair, ia se preocupar com o essencial, que é morrer de amor, né? E claro, eu estou levando morrer de amor num sentido bem amplo, né? Morrer de amor no sentido mais profundo possível. Como Cristo morreu de amor. Sim,
sim, sim, Esse convite que você está fazendo sim, no sentido de pensar, né? O Cristo morreu de amor. Não é sim, a sim. morte mais Isso é essencial. com Sim, mais significado. E nós procuramos, nós quanto consagrados, procuramos nos configurar a Ele nessa sim, morte de amor. É, mas uma coisa que na saúde mental a gente trabalha muito também hoje, que é o mindfulness, que é a atenção plena. sim, É você estar no momento presente. A psiquiatria sim, positiva convida você a fazer um compromisso com a vida, com o perdão e com a aceitação, com a autocompaixão. Porque sim. nesse momento onde nós adoecemos ou temos uma notícia, uma doença, Graziela está falando que ama esse novo educador. É uma declaração para nós. Ela Eu sofre comigo, na verdade ela sofre comigo, né? Porque eu sou logo educador o tempo inteiro, né? Eu tento ser, né? O tempo todo. e o vivente tem que ser assim, todo, o tempo todo, Sim, sim, é com a vida. sim, Mas o que é extremamente importante quando você coloca essa canção e que a gente tem que lembrar? Tive a notícia, estou morrendo. E o paciente às vezes tende a se colocar num processo de culpa ou de sim, achar culpados. Na verdade, o luto faz isso. sim, Eu preciso achar um culpado. Eu sim, entendo muitas pessoas que perderam outros e que dizem assim, mas eu não tive tempo de falar com meu pai que eu amava. Eu não tive sim, tempo de falar com a minha mãe que eu a perdoava, ou de pedir perdão. sim, E sim, aí está assim, a gente não vai entrando nisso a ponto de falar assim, nossa, é mesmo, né? Eu tenho só esse agora, só esse momento. Às vezes o andar distraído aí não é só o andar distraído na vida, é andar distraído no amor. Há sim, tantas oportunidades que a vida está me oferecendo para amar e eu não estou vivendo isso, sim, para viver o perdão. E é também uma forma de ajudar. Escutar quem perdeu ou quem está perdendo alguém e dar atenção a esse sentimento de culpa. Eu já vi muito assim, a pessoa se sentir culpada porque não foi fazer a visita, porque não sim, deu o copo d'água, sim, porque um dia aquela pessoa disse que queria que ela estivesse lá e ela não esteve. sim, E sim, isso pode durar anos, essa dor. sim, sim. É uma das coisas que a gente preocupa muito, né? De não deixar os lutos ficarem complicados, né? E viver muito um processo até de uma coisa que a gente chama de luto antecipatório, que é uma tentativa, não é claro, trazer, jogar o balde de água fria de quem está acompanhando o paciente, né, ou a pessoa que está em sofrimento próximo da morte, mas é levar a pessoa a justamente ter a oportunidade de já criar consciência dessa finitude, criar consciência de que há um fim, mas criar a consciência de que há vida nesse fim, de que há possibilidade de transformação, a possibilidade de perdão, a possibilidade de ver a vida com outros olhos nesse fim. Para que quando acontece realmente o fim aqui na Terra, né, para essa pessoa, as pessoas que ficam, elas não desenvolvam, né, esse luto complicado. Todos esses sentimentos que você comentou, mas é algo difícil mesmo, né? É difícil e faz parte do processo, né? De como a pessoa ela vai vivenciar tudo isso junto com esse ente querido, a própria pessoa e os seus familiares, né? E nós podemos ajudar nisso, nessa experiência do amor. Sim, sempre. Quando eu falo nisso, eu penso assim, agora nesse tempo de Covid, quantas pessoas perderam e não falaram assim, nossa, se ela tivesse recebido a vacina 3 dias antes, a vacina teria feito efeito. Se eu tivesse ido no médico uma semana antes,
ela não teria chegado grave como chegou. Quantas vezes a gente ouve no consultório, pelo menos no meu caso, eu ouvi muitas vezes o paciente dizer assim, poderia ter sido feito algo. Eu ouvi, inclusive, pessoas profissionais de saúde, né, que vivenciam isso muito, e que pedem pessoas que foram próximas, que amavam, e diz assim, e ficam revendo esse momento. Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Será que eu passei por todos os processos? Eu não devia ter entubado antes? Será que se eu tivesse entubado antes? Ou se eu não tivesse entubado? Sim. Será que não seria diferente? E Sim. nós mesmo, às vezes, não estando tão ligados, porque às vezes as pessoas pensam que só quem é profissional da área da saúde tem essa missão. E na verdade aqui hoje a gente faz um convite a todas as pessoas que estão tendo, porque todos nós fomos tocados de alguma forma pela morte neste tempo. E pelo eterno, porque não há como ser tocado pela morte sem ser tocado pelo eterno, pela presença desse eterno. E qual foi Então, a... essa música é uma oportunidade, né, da gente pensar assim, nós que estamos vivos, né, aqui nessa terra, né, ainda, que nós tenhamos o cuidado com cada escolha, né, que nós possamos fazer. Tenhamos o cuidado de buscar o essencial em cada escolha mesmo. Pode Sim, ser? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Desculpa o berrinho aí, né? A música eu tenho costume também de tocar e cantar, não é só... Para quem guarda, né? Aceitar as pessoas como elas são e aceitar a vida como ela é, com alegria e dor. Sim. Então, essa música reafirma o que você começou, né? Que é alegria e dor, sei que viver é amar e sofrer. Então, como que elas se complementam, apesar de tão
diferentes dentro da sua composição ou da intenção da composição, Sim. como que elas são chamadas, né? Como nós somos chamados a viver essa experiência. E para encerrar, né? Nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Eu gostaria muito, uma das primeiras. Eu acho que você é o primeiro ministro de música do nosso carisma que eu estou fazendo uma live. Sim. Haverá outros, né? Já está marcado com outros, mas há uma música e eu queria, lógico, que fazer a reflexão dela, que é o hino para nós, quanto carisma, quanto chamado, porque consiste nessa vivência da dimensão do amar, do sofrer e do aliviar. Então, ela fala muito de nossa missão e ela fala de uma ternura que se deve levar, de viver isso, que o meu sorriso, que a minha presença de vida possa tocar o outro, possa aliviar a dor do outro, possa fazer com que a vida se torne mais leve. É uma experiência que eu acho que é o mais importante, é tornar a vida mais leve. Eu vi uma foto sua aí de Graziela que me falou muito. Ela grávida, com você carregando ela nas costas, uma barriga imensa, e com as pernas para cima, como se fosse já seu parto naquela hora. Você dando suporte. Isso é coisa da produção, viu? A produção fotográfica foi assim, ímpar. Depois, se vocês quiserem o contato, eu apresento uma pessoa da nossa proximidade. Tá, você dá, mas é uma coisa que foi linda a imagem, porque assim, você está dando suporte a ela está vulnerável, Sim. né, em todos os sentidos, naquela condição, rindo, como se estivesse no momento mais confortável da vida e no lugar mais confortável, na situação mais confortável. E você também rindo, como se tudo fosse muito leve. Como se aquela realidade fosse leve, a vida fosse leve. Uma imagem linda, muito significativa. E como que seria importante, como que é bom se nós trouxermos isso para a nossa vida. Querer fazer isso para a vida do outro. Ser esse suporte que faz com que um momento difícil, vulnerável, onde eu estou vulnerável, seja leve. Que um momento de dor, de luto, seja leve. É a E experiência como, sim, da leveza. sim. E como nós, como existem pessoas vulneráveis, né? Como existem. Nós somos vulneráveis em tantos momentos, e como nós podemos e temos contato com tantas pessoas que estão vulneráveis. Eu lido o tempo inteiro, eu me sinto o tempo inteiro num ambiente onde realmente as pessoas estão sempre muito vulneráveis, quando não é vulneráveis fisicamente, bastante emagrecidas, com muita dor, com muita falta de ar, né? Com muita angústia assim, física, né? Mas também com muitas vulnerabilidades emocionais, sociais. E essa música, ela para mim é como se fosse assim, que eu acho que bate muito nisso mesmo, né? Ela é um empurrão para falar assim, vá ao encontro, né, desse vulnerável. Vá ao encontro dessa pessoa, que pode ser a pessoa que está do meu lado, né? Não tem, se a pessoa não tem uma cara definida, um rosto definido, um nome definido. Ela é qualquer pessoa que esteja precisando de que eu seja um instrumento para ela, um instrumento que cura, né? Um instrumento curador. E como, assim, é uma coisa, da mesma forma que a outra música fala, né? Se eu me ando distraído, às vezes eu vou perder a oportunidade de ter essa atitude de cuidar de um vulnerável, de uma pessoa que está vulnerável.
Eu preciso estar sempre vigilante, né? Sempre vigilante. E como dentro da minha realidade, né? O como assim faz diferença, né? Faz diferença se o meu olhar ele é um olhar de atenção ou ele é um olhar de distração. Como faz diferença para a vida daquela pessoa? E o nosso carisma, né? Eu acredito que é uma riqueza muito grande, que é algo do Cristo mesmo, da igreja mesmo, né? De nós sermos novos Cristos e nós vivermos isso. Isso é próprio da igreja. Mas nós trazemos isso como realmente o mais sublime, né? Que é o mais sublime, e fazer isso de uma maneira terna. Quando você colocou a questão da ternura, para mim, a ternura é assim, para mim, né? Ela é um mistério, né? O olhar de Maria, Maria que representa a ternura de Deus. Tantas vezes, até a senhora falou para a gente sobre isso, né? De Maria como essa ternura de Deus, a presença materna, né? E quando você falou de ternura, não teve como eu não lembrar de João Paulo, né? Meu filho, que tem 2 meses, está fazendo 2 meses hoje, inclusive. Parabéns! E como a experiência dele, ele para mim, ele representou de uma maneira assim que eu não esperava o que é a ternura. O que é ternura? O que é essa vulnerabilidade que toca, né? É uma vulnerabilidade que mexe comigo. É como se, porque é uma fragilidade, né? É se fazer vulnerável e frágil diante do outro, para que o outro se sinta livre, totalmente livre diante de mim, né? Como se fosse isso, porque ele é aquele menininho pequenininho, todo indefeso, frágil, e que ele nos rende, né? Ele nos coloca de mãos para cima, né? A gente, assim, a gente é movido a querer estar com ele, querer abraçá-lo, querer amá-lo, e querer dar a nossa vida por ele, né? Querer fazer isso. Então eu acho que a ternura ela move isso, né? Move isso nos nossos corações. E como existem pessoas que necessitam da nossa ternura, desse nosso olhar terno, doce, e essa nossa busca de estar com eles. E eu motivo muito, né, as pessoas para que façam isso mesmo. Para que eu sou muito assim, né? Vocês me conhecem, eu falo muito, eu gosto muito que as pessoas tenham participação política, né? Participação em tudo que for necessário. Não é porque eu sou uma pessoa que eu quero revolucionar as coisas, não é nesse sentido. Mas é no sentido de cada um entender, né, o que é a sua missão, o que você é chamado, e buscar, né, viver isso com toda a profundidade, porque faz diferença. E nós, né, como chamados a trazer essa ternura de Deus, né, a experimentar isso, como isso é um grande instrumento de cura para as pessoas com qualquer tipo de sofrimento. Então, né, vamos ser ternos, né? Vamos ser ternos. E leves, com um Sim, sorriso. Eu gosto sim. muito que fala assim, o meu toque me lembra ternura. A Sim. ternura, você fecha os olhos e pensa num toque, num abraço. E a leveza me lembra na foto de vocês aquele sorriso. Difícil a posição, difícil a circunstância, difícil, pesado, mas com um sorriso. Esse convite que é o meu sorriso, né? A minha vida, amor, o meu sorriso traga esperança para um mundo tão sofrido. Então, que nós possamos juntos, ouvindo essa música, fazer uma renovação, todos aqueles que estão conosco, que nós possamos viver essa experiência de amor, de renovação, de encontro com essa canção que é tão significativa para o nosso carisma. E que nós façamos esse compromisso, e principalmente neste tempo que evoca um amor misericordioso do Pai, a presença dele, que nós possamos fazer essa experiência juntos. Rezemos. Fala comigo que terno é mais fácil que leve. Mas um compõe o outro. A ternura é. Vou fazer o sorriso brotar. Hoje eu atendi uma paciente que tem uma idosa de 75 anos, emagrecida, e ela disse assim, olha, eu gosto muito de um forrozinho, meu namorado Gustavo Lima, só que eu não ri quando ela ficou em pezinho e fez um forrozinho.
Nossa, que bonitinho, viu? Tornou leve um dia. A graça do sorriso, do humor, ela num momento tão difícil. Então, todos podemos fazer isso. Porque temos essa música como uma renovação de compromisso. Em tudo amar e servir, minha vida inteiramente doar, em qualquer homem, mulher que encontrar, te acolher, te servir e amar, em tudo amar e servir. Minha vida inteiramente doar, em qualquer homem, mulher que encontrar, te acolher, te servir e amar, que eu me pareça contigo, Senhor, entre os homens, sacramento de amor. Meu olhar se traduz em ti, tuas palavras em mim, tua voz. Que eu me pareça contigo, Senhor, entre os homens, sacramento de amor. Meu olhar se traduz em ti, tuas palavras em mim, tua voz. O meu toque curador, minha vida, amor. Que eu não me ocupe em saber onde, como ou a quanto servir, só me importe a quem, a ti, escondido, esperando por mim, seja no pobre ou doente, Jesus, ou em qualquer de meus irmãos com sua cruz. Em seus olhos contemple os teus, em suas dores a tua dor, a eles leve o meu sorriso, a paz, minha vida, amor. Que eu me pareça contigo, Senhor, entre os homens, sacramento de amor. Meu olhar se traduz em ti, tuas palavras em mim, tua voz. Que eu me pareça contigo, Senhor, entre os homens, sacramento de amor. Meu olhar se traduz em ti, tuas palavras em mim, tua voz. O meu toque curador, minha vida, amor. E vivendo o amor é um amor. Então encontram a morte com sentido, com significados. Nesse sentido, com o suprassentido também. Transcendendo. Eu agradeço muito, Diego, sua disponibilidade. Peço desculpas pelo grande atraso. Pacientes um pouco mais graves agora à noite. Demorou um pouco mais. Mas uma grande alegria estar aqui com você. Quando você falou do João Paulo, né, da ternura, e é lógico, né? Você fala do João Paulo, eu penso na minha Maria Teresa, e a gente pensa como seria se nós conseguíssemos amar tão intensamente, todo mundo se tornasse João Paulo e Maria Teresa para nós, não é?
Sim. porque nos tornaria corajosos e mais leves, e os sacrifícios não seriam pesados. Sim. O rosto de Cristo, a ternura de Deus, a gente toca de divino em cada um deles. Porque é o mistério do sagrado da vida. Nos Sim. mostra a nossa vulnerabilidade, mas também traz de nós e faz aparecer de nós o melhor. Eu agradeço muito, Érica, muito mesmo o convite. Acho que muito boa, né? Essas lives, esse movimento de trazer tudo isso com leveza e com uma dignidade tão importante, né, para as pessoas trabalhar a saúde mental e a arte, né, ligar tudo isso, como isso é bom. Eu gosto muito, né, das duas coisas, então eu sou bem suspeito nesse sentido. E para mim é uma grande alegria a gente falar sobre tantas coisas que eu acredito que nós temos muita comunhão nisso, né? É um ponto de muita comunhão na minha percepção, é onde nós nos identificamos muito, né? Que passa pelo nosso carisma, passa pela nossa pessoalidade e passa pelo nosso desejo mesmo, né? De amar e servir aos trancos e barrancos. Você estava amando e servindo, né? Antes de chegar aqui e fazendo isso aos trancos e barrancos, para que nós possamos ser esse instrumento de ternura, né, nas mãos de Deus. Eu que agradeço muito a oportunidade e espero que todos sejam muito motivados a pensar na vida, pensando na morte também, né? E como nós podemos ser alívio para ambos, na vida e na morte. Nós possamos juntos. Eu sempre me sinto em comunhão, mesmo quando você não se sente em comunhão. É porque você é outro nível, você é outro nível. Não, como Você consegue ver além. essa experiência, né? Eu sempre acredito profundamente nessa missão, nessa experiência, numa quaresma de vida, não uma quaresma de 40 dias. Evoca muito humor. Essa live, nunca vi tantos risos na minha live. Eu tinha tantos risos. Eu não consigo nem ler, né, nem acompanhar, porque senão eu enlouqueço aqui. Então eu nem sei, eu vi umas risadinhas aí. Tinha muitos risos, risos, e eu falei assim, meu Deus, o que será que a gente está falando que tá engraçado assim? Aí eu falei, não, deve ser porque eu e Diego, e a gente é engraçado. Outro ponto de comunhão, né? Outro ponto de comunhão. Deve ser, se os dois já são engraçados, né? Outro ponto de comunhão. São muitos, né? Sobretudo aquele que nos une. Esse é o maior laço de comunhão. Então, que nós possamos fazer, eu espero ter outros momentos de lives, não só com você, mas haverá com outros ministros de missão e carisma. Espero a presença de todos e que vocês enviem essas lives, porque é o sentido maior dela, né? É sobretudo que chegue a pessoas que necessitam ouvir. Sim. Que nós precisamos estar enviando você como médico paliativista e como logo educador. Isso é muito fecundo, é um momento oportuno, mas sobretudo você como consagrado, é um consagrado que está falando. Então você está dando eterno. É a eternidade que você está gerando. Então que enviem, compartilhem, para que nós possamos experimentar isso e transbordar isso. Amém. Grande abraço. Grande abraço. A Maria já deve ter dormido uma hora dessa, mas ela já começou na live, geralmente a gente encerra com ela. Tá certo. Um beijo para todo mundo, abraço para todo mundo. Peço a bênção ao Padre Marcelo. Agradeço a presença e a participação de todos. Grande abraço. Até. Até.